Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Deixa eu me apresentar. O meu nome é Rodrigo, eu sou advogado e hoje eu vou lecionar aqui a Lei de Inelegibilidade. Lei Complementar 64/90 e as suas alterações posteriores, certo? Principalmente a questão da ficha limpa, tá? Nós vamos entender o que é a ficha limpa, essa questão toda aí do colegiado do condenado, tal, tudo isso nós vamos aprender passo a passo, certo? Vamos falar. Então vem cá, olha aqui comigo. Direito eleitoral. O que é o direito eleitoral? Vamos colocar aqui, é um ramo do direito público. Vem cá. O que é o direito público? É o direito onde existe uma relação de superioridade entre o Estado e o cidadão. Por exemplo, o direito constitucional, o direito tributário, que o Estado ele vai tributar a sua riqueza, ele não vai perguntar se pode, ele vai impor. O direito penal, que vai colocar uma pena quando você comete um crime, certo? E assim por diante. Então, o direito eleitoral faz parte do ramo do direito público, certo? Não faz parte do direito privado, como é, por exemplo, o direito civil, que fala questões de heranças, de contratos, e o direito empresarial. Então, o direito eleitoral, para a gente se localizar, ele está dentro do ramo do direito público, certo? Vamos lá, vem cá. Ramo do direito público intimamente ligado com o direito constitucional. Por quê? Vem cá. Quando a gente fala em inelegibilidade, nós temos que entender primeiro o que diz a inelegibilidade do ponto de vista constitucional. Depois a gente vai para a lei complementar. Por quê? Porque a interpretação tem que ser conforme a Constituição Federal e não o contrário. Tanto é que quem mandou fazer a lei de inelegibilidade foi a Constituição Federal, tá? Nós vamos ver isso com as aulas. Mas, primeira coisa que você tem que entender, nunca mais esquecer, interpretação sempre conforme a Constituição Federal, porque existe uma hierarquia, certo? Isso ela não pode ser quebrada. Vamos lá, vem cá. Então, ramo de direito público intimamente ligado com o direito constitucional, cuja finalidade é a proteção do sufrágio, o voto e ao seu procedimento. Olha aqui, vamos pegar aqui alguns clássicos. A República, Platão, a República. O que é República, né? Vamos entender isso daqui. República, coisa pública, res pública. Portanto, quando você fala em república, você fala um governo do povo. Ora, quem é que vai escolher os nossos representantes? O povo, quem tem alistamento eleitoral. E essa questão de república é antiga, é lá antes de Cristo, que primeiro foi Aristóteles que escreveu o livro A Política, certo? E o Aristóteles falava mais ou menos o seguinte, em Atenas tinha os debates políticos. E o Aristóteles falava o seguinte, né? Sócrates. Primeiro tem Sócrates, Platão e Aristóteles. Ambos são discípulos do primeiro que foi o Sócrates. Tinha a Ágora, que eram as praças, onde haviam debates políticos e tal. O Sócrates falava, não, espera um pouquinho, esse cara tem um discurso fraudulento, que eram chamados os sofistas. Quem é o sofista? É o cara que vence pela retórica, pela argumentação e não pelo conhecimento técnico. Será que hoje tem sofista na política? O que é o sofista? É um discurso fraudulento. Será que hoje tem discurso fraudulento na política? Para você ver, né? O cara escreveu isso há 400 anos e é a coisa mais atual que existe. Então ele escreveu a República, o Sócrates escreveu a República, a Política, Platão a República e Montesquieu, que esse é o que nós vamos trabalhar. O que Montesquieu dividiu? Vamos dividir o Estado em 3 funções. Ele operacionalizou a República de Platão. Executivo, Legislativo e Judiciário. Os 3 fazem parte do processo eleitoral, tá? O que faz o Legislativo? Faz a lei e fiscaliza o Executivo. E também julga. É o caso do impeachment, certo? O que faz o Executivo? Ele administra o Estado. E o Judiciário aplica a lei ao caso concreto, pacificando os conflitos. Então, essas 3 funções, 3 poderes, é importante para a gente entender no processo eleitoral, tá? Por quê? Você concorre para cargos do Executivo e do Legislativo, porque eleição é disputa de cargos. E quem é que vai regular essa disputa? É o Judiciário. O Judiciário vai ver se está de acordo com as leis eleitorais ou não. Vou dar um exemplo aqui
para a gente não ficar viajando. O candidato Kassab e a Marta Suplicy, eles estavam disputando a eleição da prefeitura. Aí a Marta Suplicy foi lá na propaganda e falou: quem é o Kassab? Você sabe quem ele é? Nunca viram ele? Ele tem filhos? O que a assessoria do Kassab fez? O jurídico do Kassab foi lá na Justiça Eleitoral e falou: não pode fazer esse tipo de propaganda, é abusiva. Claro que é. O que tem a ver se eu tenho ou não tenho filhos? Um outro também exemplo, que é a Justiça Eleitoral, o propaganda do PT para as eleições federais. Tava passando o cara lá com um prato de comida, né? Eu tô dirigindo meu carro, tal, com a minha família. Eu, minha mulher e meu filho. Daqui a pouco, do lado de fora do carro, tá eu, minha mulher e meu filho pedindo esmola. Quer dizer, induzindo o seguinte: olha, se você não votar no PT, você vai passar fome como essa família tá. E o que o PSDB fez? Foi lá na Justiça Eleitoral e falou: pera um pouquinho, olha essa propaganda aí enganosa e fraudulenta. E a Justiça Eleitoral mandou tirar do ar. Então vocês estão entendendo esses freios e contrapesos, entendeu? Você tem uma disputa eleitoral que tem que obedecer à lei eleitoral. Se você não obedecer às leis eleitorais, leis de eleições, código eleitoral, etc., você vai para onde? Você vai para o judiciário. Judiciário, olha o que essa candidatura está fazendo, está pisando na bola. E o judiciário vai lá e mandar o direito de resposta. Tanto é que tirou a propaganda do PT e deu o direito de resposta do Kassab. Legal? Só para você entender aqui o mecanismo, como funciona, tá? Aliás, os prazos na Justiça Eleitoral é assim, ó, papuf. São horas, tá? São horas. Dias e horas. Porque a Justiça Eleitoral é um tempo muito curto, né? Um tirinho de espingarda. Legal? Vamos lá, vem comigo. Então, o espírito das leis. E o que é o tal do sufrágio? Sufrágio é o direito de votar e ser votado. Então vem cá. Você vai eleger, por que eu falei para você? República, res pública, coisa pública. Você vai eleger uma pessoa para ser o seu representante. É um mandato, não é mandado. Mandado vem de mandar de ordem judicial. Mandato político para deputado federal, deputado estadual, etc. Senador, governador, enfim. Legal? Então você escolhe, vem cá. E aqui nós temos que entender duas situações. Capacidade eleitoral ativa. Vem cá. O que é a capacidade eleitoral ativa? É a possibilidade de você escolher em quem você vai votar. Certo? E vem cá, para a gente não perder o fio da meada. Capacidade eleitoral passiva. Ser eleito, elegibilidade. Sujeitar-se à filiação partidária, convenção partidária. Então, vem cá. Capacidade eleitoral ativa é o eleitor. É você votar no candidato. Eu estou me candidatando a prefeito de São Paulo, você que está me vendo, você me vota em mim, certo? Isso é a capacidade eleitoral ativa. Você escolhe, você vai lá na urna, pá. E a passiva é a capacidade eleitoral de receber votos. Isso é a capacidade eleitoral passiva. No momento em que você não tem a inelegibilidade, você perde essa capacidade eleitoral passiva. Você não pode mais ser votado, certo? Vamos lá, vem cá. E aqui vocês já viram, né, a resolução do TSE, 21.538. Consultar o TSE, prazos curtos e direito de resposta. O que é essa resolução? Eu não vou falar dela, que não foi me designado, mas essa resolução, ela vai tratar do quê? Que a Justiça Eleitoral, ela tem uma parte administrativa e uma parte de aplicar a lei ao caso concreto. Rapidamente, eu quero me candidatar? Beleza, então eu vou levar toda essa papelada lá para a Justiça Eleitoral. Justiça Eleitoral, aprova ou não aprova o meu registro? É isso que vai fazer. E essa resolução, ela vai dar os parâmetros, vai falar como você tem que fazer, quando você tem que levar, quais são os documentos que você precisam. E nós não vamos entrar nela porque ela ou já foi dada e não foi me dada. Mas essa resolução vai fazer isso daí. Legal? Vamos lá. E o voto? Voto é uma forma de exercer o direito do sufrágio, certo? Voto eletrônico no papel. Ora, o que é isso daqui, o voto eletrônico? Como é que você vai exercer, como é que você vai votar? Nos Estados Unidos temos as primárias. Aqui em São Paulo, aqui no Brasil, nós temos as convenções. Como assim convenções? Existe uma disputa interna dentro dos partidos políticos, entendeu? Quem é o candidato natural? Por exemplo, aqui em São Paulo, quem é que vai se candidatar para presidente da República? Está entre o Serra, o Alckmin e o Serra, o Alckmin, meu Deus, e o Aécio. Os três.
Quem é que vai decidir quem é que vai ser o candidato? É uma convenção partidária, os três vão se reunir, vai ter uma votação, ponto, o PSDB vai apoiar tal candidato. Isso é a convenção partidária. Nos Estados Unidos é diferente, é a primária, certo? Então, como você vai exercer esse direito de voto? Primeiro você tem a convenção, escolhe, aí você elege você elege as pessoas que foram escolhidas pelas convenções partidárias, certo? Isso é assim que funciona o sufrágio. Mas antes de você escolher uma pessoa para o partido, existe uma convenção partidária. Legal? Os Estados Unidos é diferente. Lá é o sistema de primárias. Lá. Todo mundo vota em alguém do partido. Tanto é que Donald Trump está despontando. E o Partido Republicano não ia querer o cara de jeito nenhum, né? Mas não interessa. Mas é assim que funciona. Vamos lá. Então, o voto é a forma de exercer o direito ao sufrágio, voto eletrônico, voto no papel. Escrutínio é a forma como se pratica o voto e o seu procedimento. Lembrando aquilo que eu falei para vocês, que é a interpretação sempre conforme a Constituição Federal. E aqui nós temos que falar do artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal. Não será objeto de deliberação proposta de emenda constitucional que tente abolir. Deixa eu explicar para vocês. O que é uma emenda constitucional? Emenda constitucional é o seguinte: você retira uma norma constitucional e coloca outra norma constitucional no lugar. Isso é uma emenda constitucional. Por exemplo, o Brasil, ele não tinha reeleição. O Fernando Henrique foi lá, tinha maioria no Congresso, aprovou a emenda da reeleição e a partir de hoje nós temos reeleição. Até segundo plano nós temos reeleição. Ponto. Tem proposta para mudar, tal, mas maio de 2016 ainda existe reeleição. Legal. Pois bem, só que existem normas na Constituição Federal que você não pode mudar. São chamadas cláusulas pétreas. Jamais você vai poder modificar uma cláusula pétrea. O que é pétrea? Vem de pedra. Você não pode modificar uma cláusula pétrea. E quais são as cláusulas pétreas? Vem cá comigo. Forma federativa de Estado, que é a União, Estados, Municípios e Federal. Voto direto, secreto, universal e periódico. O que é o voto direto? Vem cá. Voto direto, você vota direto na pessoa. Não é que nem nas primárias, que você vota em delegados e os delegados elegem o presidente. Não, aqui você vota no Lula, vota no Alckmin, vota na pessoa. Tanto é que você digita a urna eleitoral, aparece lá a cara do presidente e do vice-presidente, do governador e do vice. Pode reparar, na urna aparecem os dois. A chapa que vai lá você vota na chapa, você não vota só no titular, mas você vota na chapa, tá? Então vamos lá, voto direto, secreto, ninguém sabe onde você vota, ninguém sabe quem você vota, você tem o direito de falar, ó, não voto, não vou dizer onde eu voto, voto secreto. Secreto, voto secreto, direto, universal, todo mundo vota, com algumas exceções, os analfabetos e os inalistáveis que nós vamos ver. Todo mundo vota, não se vota por renda. Voto direto, secreto, universal e periódico. O que é um voto periódico? Tempos em tempos. Você entra um governo, sai outro governo. Entra um governo, sai outro governo. O Brasil tem 2 anos de eleição, o que eu acho muito salutar. Por quê? Porque não deu certo, vai embora. Que assim o povo aprende a votar. A nossa democracia ela tem mais ou menos uns 30 anos, mais ou menos, 30 e poucos. Então, é isso que é o universalizar. O que é isso que é a periodicidade, tá? Não é que nem Cuba. Não é que nem a Coreia do Norte lá. Que tem um cara lá que está 50 anos em Cuba que ele acha que ele é o Capitão Fantástico. Lá não tem voto em Cuba. Lá não tem Tribunal de Contas em Cuba. Muito pelo contrário, tá? Lá tem um cara que está 50 anos que acha que é o rei da cocada preta. Que deveria ser julgado pelo Tribunal de Haia. Porque, infelizmente, que matar 150 mil pessoas durante a ditadura cubana... Isso é um genocídio, tinha que estar no Tribunal de Haia sendo julgado por crimes contra a humanidade. Mas beleza, vem cá comigo. Separação de poderes. Olha aqui para mim. Vem cá. Justiça eleitoral. Poder executivo, poder legislativo. Tá vendo? Eu acabei de dar esses exemplos. O judiciário, ele não é eleito. Você não elege ninguém para o judiciário. E ele vai o quê? Ele vai aplicar a lei ao caso concreto na disputa eleitoral do Legislativo e do Executivo. Certo? Então o Judiciário vai fazer aquele mesmo bolado que eu dei exemplo para vocês. Vem cá. E os direitos e garantias individuais?
certo? O que são direitos e garantias individuais? Só para você entender. O que são direitos individuais? Vida, liberdade, honra, são direitos. E quais são as garantias? Garantias são mecanismos processuais colocados à disposição do cidadão no momento que os direitos são violados. Por exemplo, mandado de segurança, certo? Uma dica para você. Às vezes você passa num concurso, o cara fica um tempo para te chamar e você já foi aprovado, já foi nomeado, só que a administração pública não te chama. O que você faz? Mandado de segurança. Você quer uma informação de um órgão público que ele está negando? O que você faz? Habeas data. E assim por diante. Legal? Vamos lá, vem comigo. Artigo 2. São poderes da União independentes e harmônicos entre si. O Legislativo. O que faz o Legislativo? Faz lei, certo? E também fiscaliza o Executivo, tá? Fiscaliza o Executivo. Fiscaliza o Executivo. O Executivo administra. Administra. E o Judiciário? Aplica a lei ao caso concreto. Aplica a lei ao caso concreto. Certo? Vem cá. Olha para mim, vamos entender aqui. Essa lei complementar 64/90, que foi alterada pela lei complementar 135/2010, é a lei da ficha limpa. Que todo mundo fala, a lei da ficha limpa, tá? Que nós vamos destrinchar a lei da ficha limpa. O que é a lei da ficha limpa? Vamos entender o que é a essência da lei da ficha limpa. Vem cá. Aqui, ó. Eu até falei aqui, ó, escadinha. Temos um juiz criminal. Vamos pegar aqui um juiz criminal, tá? Porque tem juiz civil, tem criminal, tem um monte de juiz. Acima do juízo criminal, nós temos o quê? O Tribunal de Justiça dos Estados. Vamos colocar aqui São Paulo. Mas tem do Rio, tem do Acre, tem no Paraná, enfim. Nós temos o juiz criminal, nós temos o Tribunal de Justiça de São Paulo, nós temos o Superior Tribunal de Justiça, certo? E nós temos o Supremo Tribunal Federal. Vamos entender isso daqui. Vem cá. Você viu a escadinha? Beleza. Tá lá a escadinha. Eu, Rodrigo, quero me candidatar a vereador do município de São Paulo. Então, o primeiro requisito que nós vamos aprender mais pra frente, eu tenho que ter um partido político. Não existe candidatura autônoma no nosso ordenamento jurídico, constitucional. Não tem. Então, eu preciso de um partido político. Ah, mas eu odeio partido político. Não interessa, amigo. Se você quiser concorrer a um cargo político do ponto de vista do executivo ou do legislativo, você tem que ter um partido político. Não tem jeito. Beleza. Me candidato ao cargo político. Só que eu, Rodrigo, sou um criminoso. Sou um sem vergonha. Estou respondendo por um crime de tráfico de drogas, só que eu estou em liberdade. Então, antes da lei da ficha limpa, o que acontece aqui? Tá vendo aqui o STF? Esse cara aqui dava a palavra final. Vem cá. Palavra final do quê? Se eu era condenado ou se eu era inocente no processo criminal. Me fala uma coisa, quanto tempo demora essa escadinha aqui até queimar todos os recursos? Vou dar exemplo prático aqui do Pimenta Neves. Demorou 10 anos para julgar o Pimenta Neves. 10, 12 anos é para julgar o Pimenta Neves. Se ele tivesse se candidatado a algum cargo, tivesse ganho, ele estaria até hoje, antes ali da ficha limpa. Então você vê como os recursos demoram. E a lei complementar 135 falou o seguinte, espera um pouquinho, vamos acabar com essa palhaçada. Vem cá. Olha aqui, ó. Condenados em... Deixa eu arrumar minha letra aqui bonitinho, que a minha letra ela é muito horrorosa, mas eu vou caprichar, tá? Meu Deus do céu. Condenados em segunda instância,
por um colegiado, são inelegíveis. São inelegíveis. Olha que avanço que nós, inelegíveis, que nós tivemos com a lei da ficha limpa. Olha aqui, juiz criminal. Um juiz julga, tá? Uma pessoa. Aqui é um colegiado. Colegiado. Olha para mim. Não entendi. Eu, Rodrigo, estou respondendo processo de tráfico, quero me candidatar. Beleza. Antes da lei da ficha limpa, tinha que esgotar todas as instâncias. Senão, não era candidato. Hoje, não. Primeira instância, quem te julga é um juiz. Um juiz só, é monocrática a decisão. É só um cara só que vai te julgar. Em segunda instância, quem é que vai te julgar? É um colegiado. Olha lá o mensalão lá, meu filho. Quantos caras julgaram lá? O mensalão foi um colegiado. Segunda instância, tem um desembargador, relator, desembargador, revisor e os vogais. Aí depende da organização judiciária de cada estado. Mas no momento que, vamos supor, tem 5 desembargadores, revisor, relator e os vogais, os 5 te condenaram, já era, meu amigo, por um crime, você é inelegível. Você não adianta ir para o STJ ou STF, você pode ir para o STJ, para o STF, mas confirmada a decisão em segunda instância, você está inelegível, você não pode se candidatar a cargo, senão entra-se com uma ação de impugnação de registro de candidatura no TSE, ou na junta, ou na Justiça Eleitoral, enfim, onde for, e caça o mandato do cara que tem uma condenação em segunda instância. Essa é a essência da lei da ficha limpa. Vocês entenderam? Alguma dúvida? Se tivesse ao vivo, oi, tudo bem, vocês entenderam? Tal. Mas é assim que funciona. A essência da coisa é essa daqui. Vamos ver quais são os crimes mais pra frente que são inelegíveis as pessoas que cometeram crime em segunda instância. Vamos lá. Rapidinho, uma coisa que eu tinha que falar, eu preciso falar, composição da Justiça Eleitoral. Não vou falar de Justiça Eleitoral, mas para a gente entender a situação, é importante. Deixa eu explicar aqui. Não me entendeu, olha para mim. Você passa num concurso público para juiz. Estudou que nem um desgraçado, ralou, pá, passou. Uma das características do Poder Judiciário é inamovibilidade, vitalicidade e irredutibilidade de vencimento. São as características dos membros da magistratura e do Ministério Público. Porém, não são as mesmas características dos membros da Justiça Eleitoral. Por quê? Porque a Justiça Eleitoral é uma composição. O cara juiz eleitoral não é juiz eleitoral para sempre. A Justiça Eleitoral é composta por um período eleitoral, depois ela se encerra. Porque ela não é para sempre. Você pode haver a rotatividade de cargos no juiz eleitoral. Vem cá, vamos lá. Olha só, vou pegar um exemplo, tá? Porque se fosse falar de Justiça Eleitoral, eu ia falar 200 anos aqui, ia ter 3, 4 aulas, mas eu não vou falar. O Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á no mínimo de 7 membros escolhidos, mediante eleição pelo voto secreto. 3 juízes dentre os ministros do Supremo Tribunal Federal, 2 juízes dentre os ministros do Superior Tribunal de Justiça. Por nomeação do Presidente da República, 2 dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Supremo Tribunal Federal. O Tribunal Superior Eleitoral elegerá seu presidente, seu vice-presidente e os ministros do Supremo Tribunal Federal e o corregedor-geral de ministros do Superior Tribunal de Justiça. Então vem cá. Isso é a Justiça Eleitoral para você entender uma composição. Então eu peguei o TSE como exemplo, tem outros exemplos, pega lá na Constituição Federal, dá uma lidinha que você vai se dar bem. Vamos lá. Inelegibilidade. Vamos entender aqui. Vem cá. Vamos entender a essência da coisa. Elegibilidade, possibilidade de ser elegível, disputar cargo político, certo? Inelegibilidade, não tem essa condição de disputar cargo político. Vamos deixar separado, pingo nos is, como diria a Dada Maravilha, uma coisa, outra coisa, outra coisa, certo? Vem cá. Elegibilidade, ter a capacidade eleitoral passiva, que nós falamos, receber voto.
inelegibilidade. Perde ou não a capacidade eleitoral passiva? Vem cá, você é inelegível, você perde a capacidade eleitoral passiva. Acabei de dar um exemplo aqui, meu filho. Eu sou traficante, estou vendendo droga, estou vendendo pedra, estou vendendo maconha, paranga, o diabo a quatro estou vendendo, sou preso, respondo o processo em liberdade. Tomei um fumo em segunda instância, que nem eu falei na escadinha, já era, fui ripado, acabou, tô fora. Tô fora, porque se você comete crime de tráfico, você é inelegível, em segunda instância condenado, acabou. Aliás, foi uma coisa muito boa essa lei de ficha limpa, porque fez uma limpeza, fez uma higienização no processo eleitoral. Porque essa patifaria aí de nego ficar com condenação em segunda instância, 2010 para cá, acabou. Nego com processo criminal, condenação em segunda instância, já era. Não entra mais. Graças a... Olha, que bom, que foi um grande avanço na justiça eleitoral. Um outro avanço que vai ser para acabar mesmo com a corrupção, me dá sabe, acabar não vai acabar, mas para dar realmente um susto muito grande e dar uma paralisada, essa nova lei de corrupção que o Ministério Público Federal tá querendo emplacar. Meu amigo, se corrupção passar como crime hediondo, aí nego vai cumprir pena de... Aí o país começa a dar uma guinada de 180 graus. Aí uma vez um aluno, professor, não é 360? Não, porque 360 você faz assim, ó. 180 você faz assim, ó, você muda, entendeu? Certo? Então você dá uma guinada de 180 graus. Vamos lá, vem cá. E aí, uma das condições de inelegibilidade são o seguinte: são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atente contra a Constituição Federal, especialmente contra. Vem cá. O impeachment, será que tá toda hora falando de impeachment, né, o nego? É, impeachment pra lá, impeachment pra cá. Ora, se a presidente da República sofreu um processo de impeachment, se ela foi impeachada, os seus direitos políticos são cassados. 8 anos. Ela fica inelegível durante 8 anos. Ponto. Por quê? Porque, em tese, ela cometeu crime de responsabilidade. Então, isso é uma das condições de inelegibilidade. Por exemplo, o Collor. O Collor foi cassado. Na verdade, ele renunciou, mas o processo continuou. E os direitos políticos dele ele ficou 8 anos sem poder concorrer. Claro que ele foi absolvido no STF. A questões criminais, mas ele foi empichado, tá? Ele foi empichado, perdeu os direitos políticos e depois voltou. Vamos lá. Então, como é que você é condenado por crime de responsabilidade? São crimes de responsabilidade da Presidente da República que atente contra a Constituição Federal. A existência da União, por exemplo, integrar segredos militares. O livre exercício do Poder Legislativo, Poder Judiciário, Ministério Público, poderes constitucionais da Unidade da Federação. Indicar membros por exemplo, indicar membros das Cortes Constitucionais para investigações. Deixa eu explicar aqui. Integrar segredos militares. Vem cá. Você é o chefe da República, você é o chefe de Estado e você vai lá, como você é comunista, você entrega segredos militares para a ilha de Cuba, para a Coreia do Norte. Além de ser crime contra a pátria, crime do ponto de vista penal mesmo, Código Penal Militar, você responde por crime de responsabilidade. Vamos lá. Outro. Livre exercício do Poder Legislativo, Judiciário, Ministério Público, os poderes constitucionais da Unidade da Federação. Que coloquei aqui, indicar membros das constitucionais para interferir nas investigações e chamar esse presidente para ministro. Ora, esse fato, vem cá comigo, esse fato pode ser um propulsor para um crime de responsabilidade. Como é que eu vou indicar um cara que é investigado na Lava Jato e eu sei que ele tem culpa no cartório e eu investigo o cara para atrapalhar as investigações? Como é que eu indico um cara para o STJ se esse cara, eu sei que ele vai decidir favoravelmente ao empreiteiro? Em tese, cabe um crime de responsabilidade. Aí, vamos lá, vem cá. O exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. O presidente manda soltar uma bomba no partido da oposição. Um exemplo. Claro, vem cá. Claro, olha para mim. Claro que a nossa presidente não seria capaz de soltar uma bomba num partido político. Ela nunca soltou isso, ela nunca participou de organização criminosa, né? Então ela ia soltar uma bomba, certo? Mas isso daí é um crime contra a responsabilidade. Se ficar sabendo que foi ela que mandou fazer, já era. Rua. Vem cá. Segurança interna do país, probidade da administração, fraude na Petrobras, né? Que eu esqueci, Petrobras.
Nossa senhora, minha letra tá horrível. Petrobras. Certo? Lei orçamentária e cumprimento das decisões judiciais. Só para entender, eu tenho um minutinho aqui, mais ou menos. O que está acontecendo? Só para a gente encerrar. Qual foi o motor do impeachment? O motor do impeachment foi uma questão, evidentemente, de economia. A economia está mal, o risco do Brasil está alto, colocaram o Brasil numa encalacrada que não consegue sair. Então, há uma satisfação popular muito grande. E a questão das pedaladas. Só para a gente entender o que são pedaladas fiscais. Eu, presidente da República, eu tenho um orçamento. Quando acabou esse orçamento, eu não posso pegar dinheiro da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil e dos fundos de pensão. Por quê? Porque isso pode gerar inflação. Então, o que ela fez? Ela foi lá, pegou esse dinheiro, o Fernando Henrique e o Lula pegaram mais ou menos 1.900 bilhões. Ela pegou uns 40, 50 bi. Então, se você pegar o gráfico da pedalada fiscal, foi isso daqui, ó, pá! E isso atenta, em tese, contra a lei orçamentária. E então, em tese, comete-se crime de responsabilidade. Beleza, meus queridos? Bom, a aula que vem a gente continua, hein? Um abraço. Fé, força, coragem. Valeu, tchau!